Olá, eu sou o professor Maurício Munhoz, seja bem-vindo ao meu canal. Bora para mais um vídeo de aprendizagem. Hoje respondendo uma dúvida de uma aluna sobre o simulado. Questão 17. Nessa questão aqui é uma questão de geometria analítica. Estudo da função afim, tá bom? Basicamente, a função afim ela é caracterizada por esse jeitão aqui, ó. Eu tenho aqui o A, que é o nosso coeficiente angular, e o B, o coeficiente linear. Tá. E o que tem a ver com aquele exercício? O exercício que foi proposto tem a seguinte informação, tá? Ele tem dois pontos. Esse ponto que está aqui, que está aparecendo -3, e aqui o pontinho que está o 4 aparecendo. E aí, como é que eu vou fazer? Primeiro, uma informação importante. O local onde a reta corta o eixo Y, tá vendo esse eixo Y aqui? Esse é o eixo Y. E esse aqui de baixo, esse amarelo aqui, é o ponto, é o eixo X. Então, esse local aqui onde a reta corta o eixo Y, que é o 4, ele é o nosso coeficiente linear. Então, o 4 já fica ali, tá bom? Agora eu vou para a segunda informação que está aqui no gráfico. Olha. Aqui no gráfico nós temos aqui no eixo X, notem, no eixo X eu tenho -3, e do ladinho tem, ele é no X ele é -3, só que no Y, notem, ele é 0. Ele nem se move. Lembrando, né, pessoal, se eu tivesse esse pontinho aqui, eu teria -1 no X e 1 no Y. Se eu tivesse esse pontinho aqui, eu teria -1 no X e 2 no Y. Aqui eu tenho -3 no X, ó, e ele nem sobe, então ele está na marquinha 0. Essas duas informações são cruciais para a gente poder trabalhar, porque aqui eu tenho X e aqui eu tenho Y. E notem, o Y vale 0, então eu vou colocar no Y, no lugar do Y, 0. E o X vale -3, então eu vou colocar aqui, ó, no lugar do -3. Opa, esse maisinho fica aqui bonitinho. Notem, o A está multiplicando o X, então eu vou deixar ele aqui. Beleza? Então agora eu vou resolver a conta. Tá? E o 0 é 0, não dá nada. Quanto que é -3 vezes A? -3A. E o 4 fica ali bonitinho. Agora, para mim resolver, eu quero saber o valor do A. E o 0? O 0 é 0. Então eu vou passar o 3A para cá. Mudei de lado, mudei de sinal. Certo? E aí, o 4 ficou para cá. Para fechar a conta, o valor do A, notem aqui, ele vai passar dividindo 4/3. Bem, eu já tenho a resposta do exercício, porque ele pede qual é a nova equação da reta. E a gente vai montar a equação da reta. A equação da reta nossa é y igual, notem aqui, eu preciso do valor do A. O valor do A eu encontrei, que é 4/3. 4/3 de x. E quem é o B? Eu já falei que o B é o 4. Ou seja, se você for olhar aí nas suas alternativas, essa é a resposta. Tá bom? Vamos lá, o segundo exercício, bora. É o exercício 22 do simulado. Tá bom? O pessoal que está trabalhando com o IDEB fizeram simulados esse final de semana, então tá aí. Beleza, então o exercício fala que uma confecção trabalha 8 horas por dia e tem 6 costureiras. Daí deu uma crise enorme, eles diminuíram 2 costureiras. A pergunta é, mantendo esse ritmo de produção, elas vão ter que trabalhar em média quantas horas? Tá, então vamos montar o problema. 8 horas tem 6 costureiras trabalhando. Tá bom? Se diminuiu 2, tinha 6, passou a ser 4. A pergunta é quantas horas foram trabalhadas. Só que tem um problema. Ele demonstra esse gráfico aqui, que é o gráfico da produção de confecções, de peças. Eu vou colocar aqui peças. E aí, o que tem aqui no exercício? Você vê aqui, este dado aqui é de 2020.
certo? Que elas trabalham, 2019, desculpe, 2019, eu errei, 2019, então 2019 eu tenho esse povo aqui, tá bom? Vou colocar 19, certo? 2019 elas trabalhavam 8 horas, 6 horas, 6 costureiras e construíam quantas peças? Aí eu vou ter que fazer toda a conta das peças. Vou somar aqui o 10, vou somar aqui o 11 do gráfico, vou somar o 14 do gráfico, vou somar o 10 do gráfico, vou somar o 8 do gráfico. Podiam ter facilitado a vida do aluno aqui, já fazendo, né? Mas se eu somar todos esses caras aqui, vão dar 60 peças. Tá bom? Tá. Aqui em 2020 caiu a produção, certo? Caiu a produção, caiu inclusive, caiu a produção, vai cair a produção, né? Sofreu uma guerra de queda, em razão da crise. E aí eles passaram a ter 4 costureiras. E a pergunta é quantas horas vão trabalhar. Mas o detalhe, as peças, você vai pegar as peças de 2020 e vai somar 5, vai somar 4, vai somar aqui 6, vai somar aqui 4, 4 e 2. Se você somar todo esse povo, 5 com 4, 9, 9, 15, 15, 19, 23, 25. Tá. E aí? Agora, isso aqui é uma regra de 3 composta. Tem 3 dados. E aí a gente vai mexer na regra de 3 composta usando as regrinhas, basicamente. Eu vou usar aqui o 8x. Eu não vou mexer nesse cara. Vou colocar igual. E agora eu vou verificar se essa regra aqui é direta ou inversa. Se for inversa, por exemplo, se for inversa esse cara, essa grandeza, eu vou inverter. Coloco 4 para cima e 6 para baixo. A mesma coisa serve com as peças. Então, vamos fazer a primeira análise dessas duas grandezas aqui. Então, vamos lá. Com 8 horas, eu tenho 6 costureiras. Se, porventura, eu diminuir a quantidade de costureiras para fazer o mesmo serviço, eu vou trabalhar mais horas ou menos horas? Você vai falar mais, né? Então, eu estou diminuindo as costureiras, estou aumentando as peças. Vou ter que diminuir as costureiras, eu vou aumentar a quantidade de horas. Desculpa. Isso aqui é uma regra inversa. Então, tá. Veja, diminuindo uma, aumentando outra, é inversa. Então, aqui, ó, eu vou inverter 4 e 6. Vezes, nesse outro dado, eu tenho, com 8 horas, agora eu vou comparar este cara aqui. Vamos lá. Agora eu vou pegar esse com esse, certo? 8 horas eu produzo quantas peças? 60. Se eu diminuir a quantidade de peças, eu vou precisar trabalhar mais ou menos? Vou trabalhar menos, é claro. Então está aumentando aqui, está diminuindo, aqui está diminuindo também. Então uma regra, ela é direta. Então eu vou manter o 60 e o 25. E agora eu vou fazer a conta. Para o vídeo não ficar longo, eu vou simplificar o 6 com 60, dá 1 e dá 10. Mas se você pudesse multiplicar 4 vezes 60, 6 vezes 25, não dava nada. Então vai ficar 8x. Multiplicação de fração, 4 vezes 10, 40. E 1 vezes 25, 25. Vou multiplicar cruzado, esse com esse e esse com esse. 40 vezes x, 8 vezes 25 dá 200. E para fechar a conta, você deve ter na tua alternativa aí, confere daí, meu amigão, 200 por 40, cortei, 5 horas. Beleza? Tá aí o vídeo. Um abraço para todos.